Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil, vencendo o Flamengo em um jogo único, em um bom jogo de futebol, mas com os dois lados, duas visões totalmente diferentes do que foi a partida, tanto sobre desempenho quanto desempenho nas áreas técnicas, no campo. E hoje vamos falar um pouco sobre como foi essa final, esse jogo entre Flamengo e Corinthians, 2-0 Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil. E vamos começar pelo lado que perdeu o jogo. Vamos de início com o lado flamenguista. Vamos falar de um time que segue a sua preparação ainda para a temporada, ainda a sua preparação física também. Acho que tem que ser levado em conta em partes para essa partida, sobre o que vai acontecendo também no Campeonato Carioca. Mas não é um bom início de ano para o Flamengo. O Flamengo tem uma vitória só até aqui na temporada, uma vitória contra o Vasco da Gama, pelo Carioca, e é um time que também se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. É um início muito fraco do Flamengo, né? O pessoal tinha muita expectativa, mas levando em conta que teve jogos ali com um time que era para ir para a Copinha, acabou não indo, fez ali esse início de temporada no Carioca, mas ainda é um começo de ano muito fraco. Era a expectativa que o Flamengo saísse campeão no domingo, mesmo que do outro lado tivesse um time bem copeiro do Corinthians, mas isso acabou não acontecendo. O Flamengo ele esboçou ali em alguns momentos ter mais controle de jogo, ter mais reação, e acabou que não foi tão eficiente. Acabou parando ali no Hugo Souza, acabou parando em uma boa outra partida defensiva do Corinthians, e além de tudo teve também a expulsão do Carrascal, que foi bem expulso, mas não sei se é a maneira correta. Acho que por mais que teve alguns problemas ali com o VAR durante o jogo, falaram que não chegou até nem ter energia no estádio por um momento, os telões não estavam funcionando, então isso acabou atrapalhando um pouco ali a condução do VAR, mas dava para se esperar um pouco mais do time do Flamengo e dava também para se esperar um pouco mais do Paquetá. Não dá para dizer que o Paquetá está fora de ritmo. O Paquetá vem de um pouco mais de metade de temporada europeia, e ele entrou ali tentando algo diferente, tinha toda aquela questão que era um elenco que ele não conhecia, um futebol totalmente diferente do que ele praticava no West Ham, né, com o Nuno Espírito Santo, mas acabou ali perdendo uma chance muito clara, acabou criando ali duas boas chances que poderiam ter sido gols para o Flamengo, mas não foi uma boa reestreia do Paquetá pelo time do Flamengo, mas sem sombra de dúvidas tem tudo para ser uma transferência que vai abalar o futebol brasileiro, vai ser um cara muito importante durante esse ano do Flamengo, que eu não duvido que vai ser um grande ano. Eu acho que a torcida tem que entender que não vai ser uma Supercopa do Brasil que vai definir o ano ou não do Flamengo. Tem que agora abrir o olho nessa questão que começou perdendo no Brasileiro. Por sorte ali o seu principal concorrente, que seria o Palmeiras, não ganhou também. Então as coisas ali estão meio iguais. Mas também tem a situação toda do Carioca, que eu duvido muito que o Flamengo vai cair no Campeonato Carioca. Mas ainda assim é bem difícil, é bem complicado esse começo do ano que vem tendo o time do Flamengo. E agora olhando mais pro lado corintiano, do lado vencedor, um lado que vem com o título, ele começa a temporada como terminou a última, de forma campeã, e com aquele seu mesmo estilo de jogo. Ainda parecendo ser um time que escolhe jogar os jogos grandes, tem muitas dificuldades quando vai jogar partidas que não tem esse tamanho, e acaba se atrapalhando nesses jogos menores, mas quando é um jogo muito grande, acaba crescendo demais. E foi mais uma vez que o time do Corinthians jogou muito uma partida de mata-mata e uma partida importante. No caso dessa partida só tem a parte do mata, né? Mas novamente um time que se portou muito bem, mas muito bem mesmo. Foi um ótimo jogo do Corinthians e novamente na parte defensiva. O Gustavo Henrique ele mostra que ele vai manter o nível da última temporada. Teve uma curva de crescimento muito grande no Corinthians. O Gustavo Henrique. Matheus Bidu, outro grande destaque do jogo, jogou muita bola o Bidu, ele é o principal escape do Corinthians, né, quando tem essa parte mais fechada, ou o time ele sofre a pressão. Joga a bola no Bidu, que o Bidu ele vai sair, vai dar um jeito de sair da pressão. Então ele fez mais uma grande partida. E vale muito destacar dois meninos que
vem jogando muita bola no meio campo do Corinthians, eles estão titulares nesse momento, tem status de titulares, que é o André e o Breno Bidon. Falar do Breno Bidon é chovendo molhado, todo mundo já sabe que é um grande jogador, que é um cara que tem a expectativa de ir para a Europa no meio do ano, que pode ser uma adição muito boa para o que é o meio-campista moderno, até para a própria seleção brasileira no futuro, até no possível ciclo ali de 2030. E o André é aquele volantão mais físico, né? Eu acho que o pessoal reclama muito dele por ele só, às vezes, apresentar coisas boas fisicamente. Mas o André com a bola no pé, ele é muito bom, ele conduz muito a bola, ele arrasta muito o time para frente toda vez que ele tá com a bola dominada. E é um outro cara que eu ficaria muito de olho, porque não acho que dura até o meio do ano do Corinthians. E tem essa expectativa de que são dois meio-campistas muito bons que vão sendo criados pela base corintiana. E falar que teve aquele entrave entre gerações nesse jogo. Teve um Dorival, teve um Felipe Luiz ali, uma nova geração contra uma geração mais antiga, mas né, intermediária ali. A gente tem que lembrar que o grande ano do Dorival começou a ser nas décadas de 10 para frente. Então, é um pouco intermediário ali, não é um homem dos anos 90, né? Mas o Dorival, ele novamente ele soube se sobressair taticamente em um mata-mata contra um outro técnico. Teve isso contra o Abel Ferreira, teve isso contra o Leonardo Jardim, agora teve isso contra o Diniz e também agora contra o Felipe Luiz. O Dorival ele pode ter tido uma passagem muito ruim na seleção brasileira, mas não é um cara a ser descartável, né? É um cara que é muito bom e sabe muito o que ele está fazendo em campo. É um excelente treinador e que tem que ficar de olho. Que pode ser que durante os mata-matas ele leve o Corinthians ainda mais longe. Mas essa minha análise fica aí. A Supercopa do Brasil, Corinthians campeão 2-0. Parabenizar o time do Corinthians por vencer o primeiro título do ano do Brasil. Que é isso, segue aí, deixa o seu comentário. Até a próxima e valeu.